Galerinha, tudo bem com vocês? Que bom! Espero que estejam todos bem e gostando das nossas aulas. Agora a gente tem que focar bastante que a gente está na reta final, tá bom? E para ficar mais legal a nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre artistas, né? Hoje a gente vai falar de uma artista que viveu no Brasil muitos anos, né? Mas ele não é brasileiro, tá? Então vamos aqui no finalzinho, eu falo para vocês. Outro artista, porque a gente estava falando da Tarsila do Amaral, né? E o outro olhar, cada um vê o mesmo objeto ou a mesma paisagem de formas diferentes, porque cada um observa traços diferentes. O que é muito parecido na obra do Lazar Segal e na obra da Tarsila do Amaral? São as cores, galerinha, né? As cores, e nessa obra aqui do Lazar Segal, ele retrata o Brasil, né? Coisas do Brasil. Como a Tarsila também representou ela, a grande parte da vida dela, ela representou a cultura brasileira. E aqui o Lazar Segal é sobre moradias, né? Moradias no Brasil, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar o que tá acontecendo aqui. Primeira coisa, a gente tem que observar a obra, né? Que é essa aqui. E a gente tem que ver a legenda. O que é a legenda? É a descrição da imagem. Então vamos lá. Segal Lazar. Lembra que todo artista, quando a gente vai ver o nome dele escrito em um livro, em uma obra de arte, primeiro vem o sobrenome, igual tá aqui, ó. Primeiro o sobrenome e depois o nome. Então, é Segal Lazar. O nome dessa obra é Paisagem Brasileira. Essa obra foi feita em 1925, óleo sobre tela. Essa obra ela tem 64 centímetros de altura e 54 centímetros de largura. Essa obra está no Museu Lazar Segal, né? Além da obra ser dele, ele tem um museu com o nome dele, tá? Aqui em São Paulo, tá, galerinha? Agora, depois que a gente observar bem aqui, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar um pouquinho mais para poder responder essas quatro perguntinhas aqui, ó. Primeiro, quais as cores que você percebe nessa obra? Quais as cores que estão aqui? O artista representou essa paisagem durante o dia ou durante a noite? Vocês vão olhar aqui e responder para mim. Você percebe as formas geométricas? Existem formas geométricas aqui nessa paisagem dele? Se existem, quais são elas? Né? E quantas pessoas foram retratadas na obra? Então, vocês vão ter que olhar toda a obra, todos os cantinhos, para ver se existem pessoas e quantas foram retratadas, tá bom? Depois que vocês terminarem aqui, a gente vai lá no finalzinho do nosso livro e vamos pegar o encarte 7. O encarte 7 são 2 folhas. Então, quais são elas? Primeiro, vocês vão pegar essa folha aqui, ó, tá vendo? E depois, vocês vão pegar essa outra folha aqui, ó. Tá vendo? Vocês têm que prestar atenção aqui na hora que vocês forem destacar a folha, que aqui, ó, lá no finalzinho tem escrito a que página que é a folha, tá? Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Crie sua paisagem Que tal criar uma paisagem? Destaque a folha e as ilustrações do encarte 7 e crie sua paisagem. Depois de prontos, os trabalhos poderão ser colocados em exposição. Então, assim, a única coisa que a gente não vai fazer vai ser a exposição. Por quê? Porque está cada um na sua casa. Se a gente estivesse lá na escola, vocês iriam montar e a gente ia montar uma exposição bem legal lá para que as pessoas pudessem ver. Mas a gente não está, vocês vão montar. Então, vocês vão pegar essa folha aqui e pegar essas daqui, ó. Aqui nós temos casas diferentes umas das outras, né? Temos prédios, tem crianças aqui que moram em prédios, né?
Tem casas de várias formas, né? Tem essa casa aqui, ó, uma casa parecida com as casas que a gente mora hoje em dia. Tem essas casas aqui, ó, que são um pouquinho diferentes. Por quê? Porque essas casas aqui, ó, estão vendo essa pontinha aqui, ó, aqui e aqui? Isso aqui é a saída de uma lareira. O que que é isso, Pro? É um lugar onde dentro da casa é um espaço próprio para a gente acender o fogo, porque tem lugares que são muito frios, né? E aí, acendendo o fogo, aquece a casa inteira. Nós temos carros, árvores, pessoas, e aí vocês vão pegar esse aqui e vão montar aqui uma paisagem. Lembrando que vocês têm que montar com bastante atenção, porque depois que vocês tirarem esses adesivos aqui, ó, ele tem cola. Colou, fica colado, não tem como tirar, porque senão o trabalho vai ficar feio, vai rasgar e aí não vai ficar legal. Combinado? Agora aqui, ó, então eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o Lazar Segal. Essa aqui é a família do Lazar Segal. Provavelmente esse deve ser o pai e essa é a mãe. Ele tinha 8 irmãos, eles eram 8 irmãos, ele era o de número 6. Ele é esse aqui, ó, do meio, ó. Tá vendo? Ele nasceu na Lituânia, tá? É um país que sofreu muito é um país da Europa, que sofreu muito com a guerra, né? E a família dele era judia, né? Seguia uma religião diferente da nossa. E essas pessoas que seguiam essa religião, elas foram perseguidas durante a Segunda Guerra Mundial e foram torturadas, foram mortas, enfim, isso aí não vem ao caso. E aqui, ó, esse aqui é o Lazar Segal, ele já adulto. Aqui no ateliê dele, onde ele criava, ele pintava, né? Então ele projetou móveis, ele fez muitas obras, tá? Então, isso aqui é só para vocês conhecerem um pouquinho sobre o Lazar Segal. Ele morou aqui no Brasil muito tempo, ele gostava muito das coisas que tinham no Brasil, né? E, enfim, hoje nós temos aqui em São Paulo uma escola com o nome dele, é uma escola estadual, e temos também o Museu Lazar Segal. Quando vocês puderem e tiverem oportunidade, é só ir ao museu, ele fica lá próximo à estação Santa Cruz do metrô. E a entrada é gratuita, tem várias exposições, é bem legal conhecer um pouquinho mais da história do Lazar Segal. Combinado, galerinha? Por hoje é só. Beijos, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.